Pronto, estamos gravando agora a nossa aula, né? Então, assim, como eu estava falando para vocês, na aula do ano passado, dezembro de 16, eu expliquei os slides, deixei esse material no grupo. E agora, a gente vai estar explicando, eu vou estar explicando novamente o restante dos slides, passando a atividade para vocês. Camila, você disse que é a sua primeira aula, né? Não se preocupa, Camila. Eu já coloquei lá no grupo o material que foi da aula passada e a atividade vai ser hoje, tá? Então, você faz a atividade que você vai ter a nota, tá, Camila? Tranquilo, não se preocupa com relação a isso, tá? O que ficou para trás, nas outras aulas, você vai ver em um outro momento, tá? Do ciclo. Como já foi falo aqui para vocês, funciona como um ciclo, né? Eu sei que depois dessa aula aqui, tem alguns alunos que talvez já estejam terminando, então, mas os outros vão ficando e vai fazendo assim, tá? Não se preocupa não, que vai ser tranquilo com relação a isso. Pessoal, eu queria só... eu sei que vocês, com relação à questão da... Mais uma vez, eu vou frisar com vocês com relação à pontualidade na entrega das atividades. Eu sei que todo mundo tem as suas dificuldades, e que tudo mais, e que não sei o quê, e todo mundo tem, mas vocês precisam priorizar algumas coisas na vida de vocês. O que que acontece? Eu vejo vocês comentando lá no grupo e tudo mais e tal, alguns alunos comentando com relação às atividades, com relação à nota, vamos dizer assim, por assim dizer. Aí, nós, professores, a gente tem uma data para passar essa ficha para a instituição, por isso a gente dá uma data para vocês entregar a atividade. Muitos alunos não entregam no prazo, muitos alunos mesmo, não estou falando de poucos, não, estou falando de muitos alunos, não entregam no prazo. Aí, a gente manda a ficha para lá, para a instituição. Aí o aluno fica mandando atividade para a gente no PV, sendo que a ficha já foi para lá. Então, fica muito complicado. Por isso que, na maioria das vezes, eu falo assim, entre em contato com a instituição. Porque vocês precisam, tem alguns alunos aí que estão terminando o curso, gente, vocês precisam priorizar algumas coisas na vida de vocês. Eu sei que tem alguma dificuldade, mas assim, às vezes o aluno manda mensagem para mim falando assim que não pode responder atividade, porque está sem internet, mas está me mandando mensagem. Então, assim, isso não pesa, responder uma atividade e encaminhar. Então, eu preciso muito que vocês cumpram esses prazos dessas atividades, porque com o cumprimento do prazo da atividade, a gente passa a ficha para lá em tempo hábil e o pessoal da instituição consegue disponibilizar as notas para vocês. Não somos nós, professores, que disponibilizam a nota do aluno para vocês. Isso eu já falei para vocês, eu passo a ficha para lá de nota e eles disponibilizam. Que essa parte aí quem faz é eles, não somos nós. A gente passa para lá e eles fazem isso. Até porque a gente não consegue fazer isso, para disponibilizar a nota de aluno por aluno. Isso nós não conseguimos fazer. Solicitem a nota sempre para eles. Não adianta vocês solicitar a nota para mim, porque eu não vou estar enviando. A não ser casos específicos, que às vezes ele solicitou lá e tudo mais, tal, e não deu certo, às vezes o aluno entra em contato comigo, às vezes eu consigo, mas tem que ser com eles, essa parte aí de nota, documentação, tudo é lá com eles, não é com nós somos professores, a gente apenas ministra a aula e passa a ficha de nota para lá. Essa é a nossa função como professor, tá bom? Tirar as dúvidas de vocês aqui e dar a nossa aula. Tranquilo com relação a isso? Tá tranquilo? Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, podem fazer. Eu sempre falo com vocês. Você entendeu, Camila, com relação ao que eu te falei sobre a aula? Está tranquilo para você? A Patrícia disse que está tranquilo, né? E tal. Eu Tranquilo, sim, professora. É a questão desses slides que você falou. Eu creio que eu não estava no grupo quando você mandou. Você entrou no grupo que horas? Eu entrei no grupo, eu acho que foi... Deixa eu ver, que foi segunda-feira. Não, eu já postei lá hoje. Eu tô em um grupo só, o outro eu fui removida, não sei porquê, mas eu fui removida do outro grupo. Mas eu postei nos dois grupos, tanto no grupo da T1 como da T3. Tem alunos aí que tá, são dois grupos. Não, eu tô na turma T4.
Tá. Realmente, essa turma aí, eu não sei dizer muita coisa dessa turma, Camila, mas eu vou postar lá depois, ou qualquer coisa, faz o seguinte, não me falar ainda muito dessa turma, eu só sei que eu fui colocada nessa turma como professora. Quando terminar a aula aqui, nós tiver e tal, você me manda um oi no meu PV, que eu vou mandar o material para você no seu PV, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Então tá bom, pessoal, vamos começar a nossa aula, que é para a gente ganhar tempo e vocês terem tempo para fazer. Na aula passada, deixa eu só projetar aqui para vocês, para que refrescar a memória de vocês, a cabecinha de vocês, para vocês falar assim, professora e tudo mais tal. Para vocês lembrar que eu passei isso. Eu sei que quando vocês verem, vocês vão lembrar disso, né? Eu não vou me ater para explicar novamente isso para vocês, porque eu já fiz isso na primeira aula. Quem não assistiu essa aula, inclusive a Camila, se quiser, que está entrando agora, vocês podem solicitar essa gravação dessa aula lá no Atitude, que eles passam para vocês, nessa gravação dessa aula. Então, é bem tranquilo. Na aula passada, vocês se lembram perfeitamente que eu apresentei esses slides aqui, né? E eu falei sobre a questão do que é alfabetização, do que é letramento. Eu expliquei isso para vocês, que são processos que acontecem a todo momento, são processos que estão presentes ao mesmo tempo na vida da criança. Expliquei sobre isso, né? Falei sobre a função da escola, falamos sobre a questão do que é alfabetização, do que é letramento. Falei sobre tudo isso. Aí a gente pulou lá para os níveis de alfabetização. Vocês se lembram bem, né? Eu expliquei cada um desses níveis, que são 4 níveis, né? O primeiro é o pré-silábico, né? Que falando sobre esse nível aí, tem a imagem. Depois eu falei sobre o nível silábico, né? Apresentei, mostrei para vocês tudo direitinho. Eu falei sobre o nível silábico alfabético, né? Que é um outro nível aí que nós temos aí. E por último, o nível alfabético. São 4 níveis. Eu falei, expliquei sobre cada um desses níveis, muito bem explicado. Vocês participaram, puderam dar as contribuições de vocês, né? Estão lembrando disso aí? Falei sobre as hipóteses sobre a escrita, né, da criança, como é que essa escrita acontece na vida de uma criança, tudo isso, né, a Patrícia colocou, Melinda, muito bem. Então, assim, falei sobre tudo essa questão aí, né? Falei sobre as contribuições da Emília Ferreiro com relação à leitura, com relação a tudo isso aí, né? Falei sobre a questão ainda falando dessas contribuições sobre a escrita da Emília Ferreira, e expliquei para vocês como fazer uma avaliação diagnóstica, expliquei o passo a passo, e ainda mostrei, né, algumas avaliações diagnósticas que eu fiz. Eu gostaria que a Cláudia desligasse o microfone dela. Eu expliquei, né, nas turmas para vocês, mostrando algumas avaliações, né, que eu fiz nas turmas, e eu mostrei isso para vocês, deixei um modelo que vocês podem usar para construir uma avaliação, né, diagnóstica. Era só um modelo. Teve muita gente perguntando, professora, que dia que é para entregar essa atividade e tal? Não, gente, eu expliquei que não era uma atividade, era só um modelo próprio que eu estava deixando para vocês guardarem nos arquivos de vocês. Acho que vocês se recordam disso, né? De como aplicar essa avaliação. E assim foi indo, né? E falei sobre a questão de como é o trabalho do professor alfabetizador, né? Como é que esse professor deve se portar diante desses alunos, desses desafios, quais são as intervenções que eles devem fazer, né? Ainda depois, no momento final da nossa aula, nós falamos sobre os principais pensadores da educação infantil, né? Falei sobre o Paulo Freire, falei sobre o Levi-Vygotsky, falei sobre o Jean Piaget, falei sobre a Maria Montessori, falei sobre o Augusto Comte, falei sobre a Emília Ferreiro, né, que é uma estudiosa aí, e, por fim, falei sobre o Henri Vallon. Foram esses os pensadores que eu trouxe para vocês com relação à educação infantil. E aí, terminei com uma frase, né, do Paulo Freire, que eu vou explicar para vocês, ok? Isso foi o que eu passei com relação à nossa aula lá do dia 16, tá? Creio que precisava que você desligasse o seu microfone, tá atrapalhando a aula, ninguém está conseguindo ouvir. Isso, muito bem, obrigada.
tá? Então, assim, vocês percebam que quando tem algum microfone ligado, é complicado, a gente não consegue, eu fico dando interferência o tempo inteiro, tá? Mas a Creuza já desligou, né? Obrigada, então agora vai dar certo. Tranquilo, vocês se recordam, acho que a maioria desse grupo que está aqui hoje estava nessa aula. Tem algumas pessoas, o Ezequiel colocou que entrou agora, né? A Vanessa também disse que hoje é a primeira aula, é, Vanessa? Sua? Aqui no grupo professora. Ah, você estava no presencial ou não? Sim, estava no presencial, aí devido ao trabalho, não consegui conciliar. Ah, tá. Não, então tá bom. Então, assim, o que que vai acontecer? Vocês que entraram hoje, como a Camila e um grupo que está na primeira aula, como são duas aulas e vocês não assistiram a aula passada, a atividade vai ser proposta hoje. Não, vocês vão ter que recorrer ao material que está lá no grupo para vocês poderem responder, tá bom, Vanessa? Assim como Tá a Vanessa. bom, obrigada. De nada, tá? Boa noite, senhor Donizete. Você é professora, é? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Meu nome é Giovanni Chavante. Sim. Queria precisamos para dúvida, se fala agora, porque esse ano passado eu estou presencial também de aula, né? Queria pedido de aula, atividade. Entendeu? Mas a atividade vai ser passada hoje, no final da aula. Eu não passei a atividade ainda. Ah, tá bom. Tá? Então, assim, eu vou passar a atividade. Tá bom? O grupo do Turma 1 e o presencial de aula, a gente do meu aluno. Essa parte aí não é comigo, vai ser lá com o pessoal da instituição. Como eu falei para vocês, eu sou apenas a professora. Vocês têm que entrar em contato com eles lá. Eu não tenho como te responder isso aí, tá, Giovana? Tá bom, eu queria para renovando a matriculada também de. Então, é com eles lá. Eu não também. posso responder isso aí, viu? Então, você entra em contato no PV, lá no grupo, lá, porque infelizmente eu não posso responder, tá? Não é a minha área. Tá bom. Obrigada. Tá bom. Então, vamos para a nossa segunda parte dos nossos slides, porque senão a gente vai perder muito tempo com relação a isso e tal, sabe? Então, assim, vamos começar a nossa aula de hoje, que vai ser o segundo grupo dos nossos slides. Só que antes de eu começar esse segundo grupo desses slides, aliás, eu vou fazer diferente, vou passar lá os slides que são pouco e depois eu vou fazer uma revisão geral para ajudar vocês na hora de responder a atividade, porque vocês vão precisar disso na questão da hora de responder a atividade de vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui novamente para nosso grupo de slide. Ok, vamos aqui. Muito bem, Vanessa, com a câmera ligada, eu agradeço, viu? Vocês não têm noção, a Vanessa já estava, né, no presencial, vocês não têm noção do quanto é ruim o professor estar aqui, vocês, todo mundo com essa câmera desligada, a gente não sabe, só vê só umas letrinhas aí, mas assim, um dia vocês vão estar desse outro lado aqui, tá? E vocês vão sentir na pele o que o professor sente aqui, viu? Então, aqui, né, vamos voltar para os nossos slides aqui. Aí eu inicio os nossos slides falando sobre métodos de alfabetização. Métodos de alfabetização. O que é que são métodos de alfabetização? Os métodos, eles são classificados em dois grupos. Nós temos os métodos, os sintéticos e os métodos analíticos. E o que é que são métodos sintéticos e o que é que são métodos analíticos? Na realidade, o que é que são métodos? Na realidade, eu posso definir para vocês, nós vamos ver no slide mais na frente, o método seria como eu vou ensinar o meu aluno. Como a gente iria ensinar o nosso aluno. Então, isso são métodos. Como eu vou ensinar meu aluno a ler, escrever, como é que eu vou ensinar meu aluno a descobrir esse processo de leitura e de escrita. E no primeiro momento, os métodos que nós tínhamos para ensinar era o método alfabético. Primeiro aqui, ó, método alfabético. O que era o método alfabético? Era eu ensinar o meu aluno por meio do alfabeto.
acho que muitos de vocês devem ter aprendido a ler e escrever. Primeira coisa que a gente aprendia era o alfabeto. Eu mesmo foi assim. A, B, C, D, a gente aprendia. Esse era o método alfabético. Depois que a gente tinha aprendido, a gente ia para o método fônico. O que era o método fônico? Era descobrir o valor, o som da sílaba. G, o H, o A, aquela sílaba, aquela letra, ela tem um som, tá? Depois, a gente ia para o método silábico. Quem é que nunca aprendeu aqui pelo método silábico? Um G com A, H, um B com A, um B com O, BO. A gente aprendeu por esse método. Eu, pelo menos, foi dessa forma. Fiz todo esse caminho aqui dos métodos sintéticos. Na época que eu aprendi a ler e escrever, foi dessa forma aí. Esses eram os métodos sintéticos. Aí, depois, viram que esses métodos sintéticos não eram uma boa, tal, que ensinava muito na questão, aí passou para os métodos analíticos, que foi outro grupo de métodos. Que métodos era esses analíticos? Os métodos analíticos era diferente, da Edna também, né? Era diferente. Começava pelo método da palavração. Ou seja, eu pegava uma palavra, por exemplo, a palavra boneca. Eu pegava a palavra boneca e eu ia ensinar para o meu aluno o alfabeto dentro daquela palavra, dentro da palavra boneca. Ali eu ia ensinar para ele o B, eu ia ensinar o O, e assim sucessivamente eu ia ensinar aquelas letras. Depois, ainda nos métodos analíticos, chegou o método da sentenciação. O que era o método da sentenciação? Eu ia dar uma frase para o meu aluno, por exemplo, a boneca é grande. Digamos uma frase, né? Eu ia ensinar o alfabeto para o meu aluno, as sílabas e tudo mais, por meio dessa frase. E, por último, veio o método global, aonde eu pegava um texto, um pequeno texto, e ali eu ia ensinar o meu aluno o valor da palavra, o valor da sílaba, o valor do alfabeto dentro daquele texto, mostrando para ele que cada quem tinha um valor e tudo mais e tal. Esses eram os métodos usados na alfabetização. Tanto é que esses métodos, eles foram bastante criticados, porque o único tipo de livro que se trabalha com métodos é a cartilha. Quem é que aqui já conhece uma cartilha? Alguém já conhece uma cartilha? Conheceu na vida de vocês uma cartilha? Eu estudei por uma, não sei se vocês, a Melina colocou que sim, né? A primeira cartilha que eu estudei na minha vida foi a cartilha Caminho Suave. Patrícia, não se lembra, Patrícia, da cartilha? Isso, muito bem, Ivonete, Caminho Suave. Ela era uma cartilha mais ou menos assim, nesse tamanho. Ela não era do tamanho de um livro, ela era um pouco menor. E ela era bem colorida, aquela cartilha lá, sabe? E essa foi a cartilha na qual eu aprendi a ler e a escrever. Então, esses dias, um tempo desse, eu estava pesquisando e vi que essa cartilha, Caminho Suave, a última edição dela foi em 2015. Se vocês colocarem lá na página, na página da internet lá, do Chromes, lá, vocês colocarem assim, cartilha Caminho Suave, vai sair a imagem dela, pra vocês verem que era uma cartilha colorida e tudo mais e tal. Então, gente, as cartilhas, elas eram o único tipo de livro que se trabalhava por meio dos métodos. Então, assim, e a cartilha, hoje não se trabalha mais com cartilha. Por quê? Porque ela não atende mais a demanda social em que o nosso aluno está incluído. Ela não atende mais. Então, a cartilha hoje, ela não forma ninguém. Formar um aluno de forma que possa atuar na sociedade crítica, reflexiva, e a cartilha, ela não fazia isso. Ela não faz isso, tá? Então, assim, por isso que tem, inclusive tem um texto da Emília Ferreiro, de quem eu venho falando muito, quando ela fala assim, a cartilha e suas mazelas. Ou seja, os mal, tudo mais que a cartilha fez. Então, hoje a cartilha, a gente não trabalha mais com cartilha nas escolas. Não é mais algo que o MEC traz para a gente para trabalhar, tá? Na alfabetização, o método que utilizamos é muito importante para auxiliar em todo o processo, mas não podemos ficar presos nos métodos e esquecer-se de outros
pontos significativos para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno. O método que nós vamos ensinar o nosso aluno a aprender faz toda a diferença, mas a gente não pode ficar preso só em métodos. Como eu falei para vocês, existem outras coisas que a gente precisa levar em conta. E que outros pontos são esses? Esses outros pontos que são fundamentais para o progresso do educando são reconhecer e utilizar os conhecimentos prévios dos alunos, ou seja, aquilo que a nossa criança traz, esses conhecimentos são prévios, né? Observar e acompanhar a aprendizagem do aluno. A gente precisa estar observando e acompanhando essa aprendizagem do aluno. Observar e identificar o progresso do aluno. Também cabe a nós, professor, fazer isso, tá? Proporcionar atividades que abordem situações comunicativas, situações que eu vou levar o meu aluno a se comunicar, falar, tá? Incentivar e aplicar a leitura em sala de aula, porque é função nossa fazer isso, do professor fazer, tá? Proporcionar os variados gêneros textuais para o aluno. Então, são pontos que a gente precisa levar em consideração no processo de alfabetização e letramento, tá? Os métodos, sem dúvida, são um caminho que podemos seguir para dar andamento no processo de alfabetização. Mas não é necessário apenas seguir o caminho dos métodos em que adotamos. A gente pode fazer com que o nosso aluno aprenda sem usar um método específico desse aí. E hoje já se faz muito isso, muito, tá? Segundo Magda Soares, que eu falei sobre a Magda Soares para vocês na nossa aula, né? Inclusive, ela faleceu agora, né? No dia 31 de dezembro, a Magda Soares, que foi uma grande escritora de vários livros, que trabalhou muito essa questão da alfabetização e letramento, que é uma mineira, né? De Minas Gerais, ela morreu. Ela estava com 90 anos, então, assim, ela viveu uma longa vida aí dedicada à educação, tá? Segundo Magda Soares, alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas inseparáveis. Alfabetização e letramento são duas ações diferentes, mas elas não se separam, elas são inseparáveis. Portanto, o ideal é alfabetizar letrando. O que é esse alfabetizar letrando? Ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas sociais da leitura e escrita, de modo que o indivíduo se torne, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado. Esse é o nosso maior objetivo, fazer com que os nossos alunos se tornem crianças alfabetizadas e letradas, tá? É para isso que nós vamos trabalhar. Esse vai ser o nosso foco principal, tá? E como é que a gente pode ter uma sala de aula nesse contexto? Como é que a sala pode ser organizada para que a gente possa ter essas atividades? Na proposta do letramento, né? Educação infantil, ensino fundamental e EJA. Portadores textuais. O que a gente tem que ter na sala? Livros, gibis, revistas, jornais, quadro de anotações, cartões, cartazes, convites, rótulos, varal de poesias, tabelas, gráficos, mapas, letras, numerais, nome dos alunos e etc. Isso são algumas coisas, tem várias outras coisas que a gente precisa ter na sala, não tem como trabalhar sem isso, tá bom? Pode, a Luciana perguntou se a gente pode dar aula na EJA. Com certeza, vocês podem dar aula na EJA, sim, do primeiro ao quinto ano. Na EJA do primeiro ao quinto ano, que é uma forma de alfabetização, vocês também podem sim, tá, Luciana? Aí, nós temos aqui, eu trouxe uma atividade, mostrei para vocês aqui uma atividade adequada para os diferentes níveis. Olha Professora, só. Oi. Então a gente pode estagiar também no EJA à noite? Pode, se for do primeiro ao quinto ano, pode, Jefferson. Então tá, obrigado. Tá. Aí, olha só, aí eu trouxe para vocês aqui um modelo de uma atividade, é só um modelo. Depois eu vou apresentar um outro grupo de slide para vocês, com vários modelos, que inclusive vou deixar para vocês. Aqui, ó, com que vogal começa? Isso aqui, aí vocês estão vendo aqui, ó, tem os desenhinhos aqui, e aí a criança vai, ou ela vai recortar, ou então ela vai colocar a letrinha que começa aqui. Esse tipo de atividade aqui é uma atividade para uma criança que está no nível
pré-silábico, que é aquele primeiro nível, entendeu? A mesma coisa essa segunda aqui, ó, pré-silábico. Temos aqui um monte de figuras, vocês estão vendo aqui, né? Aí aqui, ó, ele vai recortar as letrinhas e vai colar aqui, ó. É uma atividade para uma criança que está no nível pré-silábico. E eu só trouxe esses dois modelos, porque depois eu vou mostrar mais para vocês ali no outro grupo de slide que eu vou passar para vocês, tá? Uma das atividades mais importantes que é proporcionada na vida escolar das crianças é a aprendizagem de leitura. A leitura é essencial para o bom desenvolvimento da aprendizagem da escrita. Ela enriquece, fortalece a compreensão e o entendimento dos códigos linguísticos. Um fator importante para o desenvolvimento da leitura é ensinar às crianças desde bem cedo o gosto pela leitura. A perda do prazer de ler ou não ter aprendido o prazer de ler é um ponto que irá afetar a criança pelo resto da sua vida. Então, a gente precisa despertar nos nossos alunos esse gosto pela leitura, para que eles realmente venham a ter esse gosto de poder participar e de poder sentir esse gosto dessa leitura, tá? Então, isso é muito importante para que os alunos realmente possam desenvolver o gosto pela leitura, viu? E aí nós temos aqui algumas estratégias de leitura que a escola, como professor, pode desenvolver isso. Primeiro, a escola precisa disponibilizar uma biblioteca contendo variados gêneros textuais, sendo para consulta, empréstimo, além de revistas, gibis, jornais e outros. Toda escola hoje ela tem uma biblioteca. Então, nessa biblioteca tem que ter esses livros que estejam de acordo com essas crianças, tá bom? A sala de aula também deve conter materiais para leitura, com a preocupação de proporcionar um acervo diversificado para que os alunos obtenham variadas situações de leitura. Ah, professora, mas na minha sala não tem um cantinho de leitura, não tem um espaço adequado. Pega uma mesa, coloca no canto da sala de aula e leva livros para lá. Como é que eu quero que meu aluno leia, se eu não levo esse material até ele, se eu não proporciono isso a ele? Eu não vou conseguir fazer isso se eu não fazer isso, tá? O professor tem o papel de proporcionar e organizar os momentos de leitura, tanto feito por ele próprio, como pelos alunos, para que possam trocar ideias, sugestões e experiência. Então, é você, professor, que é o responsável para organizar e proporcionar esses momentos de leitura com os seus alunos. Você faz leitura para eles, o professor tem que fazer leitura todo dia para o aluno. Tem que fazer. E incentivar e fazer com que os alunos leiam também. É outra situação que a gente tem que fazer em sala de aula, viu? O professor também deve proporcionar atividades de leitura regularmente, ou seja, todos os dias proporcionar esses momentos de leitura. Tem que ser só em língua portuguesa para o aluno ler? Não, ele pode ler em matemática, ele pode ler em ciência, ele pode ler em história, são vários componentes curriculares que ele pode ler. Cabe ao professor permitir a escolha das leituras pelos próprios alunos, assim ensinando o prazer da leitura. Leva os livros, coloca na mesa, ou então leva os alunos na biblioteca, deixa que eles escolham os livros que eles querem ler. Isso é função nossa fazer isso, desenvolver isso neles, tá? A escola como um todo deve planejar um projeto relacionado com a leitura, envolvendo a todos. Não deve pensar que apenas o professor de língua portuguesa deve trabalhar a leitura. Todo professor é responsável por esse processo. A gente sabe que todo mundo pode trabalhar a leitura. Não é só o professor de português ou de matemática, tá? E aí, falei sobre as estratégias de leitura e eu não poderia falar para vocês sobre o que a BNCC propõe para a alfabetização. Lembra que a BNCC é o documento máximo que rege a educação? Tanto infantil, como a educação do 1º ao 5º ano. Então, o que ela propõe? O que a BNCC propõe para a alfabetização? Que a alfabetização deve ocorrer em 2 anos, com o 3º ano como prazo limite. O que é isso? A alfabetização ela deve ocorrer no 1º e no 2º aninho. Isso o que a BNCC propõe. O foco principal da ação pedagógica na alfabetização são as especificidades da apropriação do sistema alfabético da escrita,
Linguagem é a forma de interação e o estabelecimento da centralidade nos textos. O documento da BNCC mescla a alfabetização na perspectiva construtivista e consciência fonológica. Perspectiva construtivista e consciência fonológica são ideias defendidas por Emília Ferreiro, que é uma das nossas grandes pensadoras, defensoras e escritora para a educação infantil. Os 4 campos de atuação e a proposta de contextualizar as práticas de linguagem, né? Textos multissemióticos e multimediáticos dão destaque para o letramento. A gente precisa, né, ter esse cuidado com relação... O que são textos multissemióticos e multidiáticos? São textos com o auxílio da tecnologia. São esse tipo de texto, tá bom? Então, assim, o que a linguagem, a BNCC coloca com relação à linguagem? A linguagem se materializa em práticas sociais, com objetivo e intenção. Por essa razão, estabelece a centralidade no texto, como unidade de trabalho, e indica a necessidade de sempre considerar a função social dos textos utilizados durante a alfabetização. Isso sinaliza para a importância de que os alunos trabalhem com textos reais. A gente procurar trabalhar com... O que é trabalhar com texto real? É trabalhar com texto que esteja mais voltado para a realidade do nosso aluno, que esteja ali mais próximo dele. Tem sentido eu pegar um texto lá de um país, tipo da Rússia, que não tem nada a ver com a realidade do meu aluno e levar para ele, para a sala de aula? Não, eu tenho que procurar trabalhar algo que esteja mais próximo dele, ali mais próximo da vivência dele, tá? Então, assim, e o que é essa alfabetização em 2 anos? Gente, olha só, a BNCC, ela foi construída por professores. Foi um documento que levou, assim, quase 10 anos para ser construída, e ela foi construída por professores em cada nível. Na educação infantil, do 1º ao 5º ano, foi construída por professores do 1º ao 5º ano. Então, assim, construiu-se um documento macro, que hoje é um documento de 600 e tantas páginas, mas foi feita por professores. E lá na BNCC, depois de discussões e discussões, antes da BNCC, a diretriz que organizava, que dava as diretrizes para essa educação, era o PENAIC, que é essa siglazinha aqui, ó. O PENAIC, que era a diretriz anterior, né, que conduzia. O PENAIC, ele discorda da alfabetização acontecer no 1º e no 2º aninho. Isso é uma coisa que eles discordaram. Eles acreditam que tinha que ser até o 3º ano. Porém, a BNCC colocou até o 2º ano, e o 3º ano, que é o 3º aninho, ficou como foco mais na ortografia. O que é esse foco mais na ortografia? É justamente ensinar mais o aluno a ler a escrita, no caso da escrita, tá bom? Então, assim, isso aconteceu, está acontecendo, está vigente, isso que foi o que a BNCC colocou. Tanto é que do 1º ao 3º ano, do 1º aninho ao 3º ano, não se pode reprovar o aluno não tem nota igual tem do 4º ano para em diante, ele tem habilidades e competências, ele tem conceitos que o professor tem que ir atribuindo a esse aluno, porém ele não tem nota. Até o 3º aninho, ele não vai ter nota. Isso é o que acontece, tá? O que a BNCC traz, tá bom? Então, assim, esses eram os slides que eu ia passar para vocês. Agora eu vou passar um outro grupo de slides também, que vai falar muito, fazendo essa revisão, tudo direitinho. Deixa eu voltar um pouquinho aqui com vocês aqui. Tá tranquilo com relação a esses slides aí? Vocês entenderam? Estão conseguindo compreender? Vocês viram aí na questão de... Falamos sobre a questão dos métodos da alfabetização, falamos sobre a questão das estratégias de leitura, né, do que a gente precisa e tudo mais. Falamos sobre o que a BNCC trouxe, né, de mudança para essa questão dessa alfabetização. Então, assim, vocês viram que trouxe muitas mudanças, né? A Ivonete colocou que tá ok, né? Que bom, tudo mais e tal. E agora,
esse material eu vou disponibilizar para vocês no final aqui, e eu quero mostrar um outro material muito riquíssimo também, que eu vou deixar com vocês. Quero que vocês guardem nos guardados de vocês aí, não sei como é que vocês estão fazendo, se vocês têm uma pasta, se vocês fazem impressão, não sei. Mas que é importante vocês terem também, porque tudo que vai ajudar no processo de sala de aula de vocês. Vamos para esse segundo aqui, grupo aqui, que eu quero mostrar para vocês. Esse aqui vai ser muito fazendo... Esse aqui, ele faz uma revisão, e não só a revisão, mas ele também traz... A Wanda falou, né, que tem uma pasta de arquivo muito bem, tem que ser assim, professor tem que ter. Tem que ter uma pasta de arquivo para a gente poder recorrer lá, né? Aí eu trouxe, isso aqui é de um blog, de uma professora que eu sigo, né, que é a professora Anne Cunha Silveira, né? E aí ela fala muito sobre a questão de alfabetização e letramento, né? Aí ela já começa com uma frase do Paulo Freire, que é um lá dos nossos pensadores, que diz assim: precisamos conhecer o que fomos para compreender o que somos e decidir o que seremos. Olha só, precisamos conhecer o que fomos lá atrás para compreender o que somos e decidir o que seremos. Então, é uma frase do Paulo Freire, né? Aí aqui, ó, é imprescindível que o professor alfabetizador descubra o que cada aluno sabe sobre o sistema de escrita. Isso permite que as intervenções sejam adequadas à diversidade de saberes da turma. Diagnóstico, que entra lá aquela situação da avaliação diagnóstica, que eu expliquei para vocês na aula passada, como é que se aplica uma avaliação diagnóstica. Porque eu, como professora, eu preciso saber o que cada aluno meu sabe. Eu preciso ter esse conhecimento, não tem como eu entrar numa sala, eu seguir um ano numa sala sem eu saber, sem eu ter conhecimento do que o meu aluno sabe. Eu preciso fazer isso, tá? E aí, ó, aqui também, tanto faz o nome avaliação diagnóstica, sondagem, né? É recomendável que seja feita individualmente com cada aluno. A avaliação diagnóstica ela tem que ser feita individualmente com cada aluno. O teste deve constar de 4 palavras do mesmo grupo semântico e uma frase, que isso eu já deixei com vocês. As palavras devem ser ditadas por ordem decrescente, quanto ao número de sílabas, ou seja, polissílaba, trissílaba, dissílaba e monossílaba, né? Aí eu tenho aqui alguns exemplos, né, de construções desses grupos semânticos aqui, né? As palavras devem estar agregadas por uma unidade de sentido para a criança. Exemplo, corpo humano. Vamos dizer que nós vamos ditar a palavra de corpo humano. Nós temos cotovelo, cabeça, boca e mão. E a frase, o menino coçou a cabeça. Aí tem essa material escolar, que é mais ou menos uma que vocês já têm, né? Apontador, caneta, lápis e giz. A frase, a caneta é azul. Aí aqui, ó, outro grupo semântico, animais. Elefante, girafa, sapo e boi. E a frase, o sapo mora na lagoa. Tá? Então, assim, viram que é bem simples e tudo mais, né? Aí aqui, ó, que diz como é que você vai ditar isso para o aluno, como é que vocês vão fazer. Isso aqui são exemplos e instruções, é bem tranquilo para fazer, e eu vou deixar isso aqui também com vocês. Aí, falando das 4 hipóteses da leitura, da escrita lá, né? Nós temos a primeira, que é a pré-silábica, que os alunos não percebem a escrita como uma representação da língua falada, né? E essa pré-silábica, ela é classificada por 2 níveis. Nível 1 aqui, ó, vocês estão vendo aqui o desenho, né? Só assim umas garatujas, vamos dizer assim, né? Não estabelece vínculo entre a fala e a escrita. Usam desenhos, garatujas e rabisco para escrever. Supõe que a escrita representa os objetos e não seus nomes. Coisas grandes têm nomes grandes. Vocês lembram daquele exemplo que eu dei para vocês, lá da primeira que eu dei para vocês, que está lá no slide? Por exemplo, lá eu dei 2 exemplos da criança. Eu dei o exemplo de cavalo e dei o exemplo de formiga. A Patrícia colocou lá, né? Na hora do cavalo, ele colocou 3 letras. Na hora da... Não, aliás, na hora do cavalo, ele colocou um monte de letra. Cavalo, ele foi colocando um monte de letra. Na hora da formiga, ele colocou 3 letras. O cavalo é um animal
grande. Então, ele foi colocando um monte de letras. A formiga é um animal pequeno, então ele colocou apenas 3 letras, sendo que, se a gente for olhar, a palavra formiga tem muito mais letras do que a palavra cavalo. Então, é por isso que ele faz isso aqui, ó. Coisas grandes tem nome grandes, coisas pequenas tem nome pequeno, tá bom? Elas usam as letras do próprio nome ou letras e números. Então, assim, elas costumam usar as letras do próprio nome deles, porque elas aprendem a escrever, a desenhar o nome delas. Isso aí elas vão aprender a fazer, tá? Aí, no nível 2, ela já começa a fazer uma pequena correspondência, né, dessas letras e tudo mais, ela já começa a compreender que as letras, ela tem uma função, que ela tem um som, tá? Aí nós mudamos para o segundo nível, que é o nível silábico. Já supõe que a escrita representa a fala, para cada sílaba oral atribui uma grafia, as frases podem escrever, em frases pode escrever uma letra para cada palavra, também pode ser dividido em 2 níveis, olha só. Nível 1, sem valor sonoro. Representa cada sílaba por uma única letra. Aí aqui, essa aqui foi a Thalita, de 7 anos. Aí aqui a palavra pipoca. Ela colocou o A, o B e o I. Ela colocou uma letra para cada sílaba. Estão vendo aí? O que escreve ainda não tem correspondência com o som convencional daquela sílaba. Ela ainda não tem aquela questão do valor sonoro. Por exemplo, pipoca. Ela colocou um A, colocou um B e colocou um I. Não tem muita correspondência, né? Com a palavra pipoca, mas ela foi colocando. Aí já tem o Eric, né? De 5 anos aqui, ó. Aí ele foi fazendo aqui ele já foi fazendo bolinha, né? Estão vendo aqui, né? E tudo mais e tal. Então, aí nós temos aqui, ó, outro silábico com valor sonoro. Qual é a diferença de um? Porque naquele outro lá, sem valor sonoro, ela não colocava a letra correspondente. Aqui, ó, ela já coloca, por exemplo, a palavra Ricardo. Ela colocou o I, ela colocou o A e ela colocou o O. O I, o A e o O não fazem parte da palavra Ricardo? Então, ela já foi colocando lá, que ela já começa a identificar que as sílabas, as letras, elas fazem parte de uma palavra, então ela já tem um som, ela já consegue identificar isso, tá? Aí nós temos, ó, tem até o mesmo exemplo, né, que eu dei lá na outra atividade. Silábico alfabético, né? A hipótese silábica alfabética. Olha só, a palavra cavalo é a mesma. A criança foi colocando aqui, ó. Já percebam que as letras aí já fazem parte, né? Já fazem uma correspondência com a palavra cavalo. Então, ela já começa a descobrir que as sílabas, que as letras, que as sílabas fazem parte das palavras e tudo mais. Ela já começa a fazer essa correspondência. E, por último, o silábico, né? Aqui, ó, no nível silábico, o aluno já compreendeu o sistema de escrita, entendendo que cada um dos caracteres das palavras corresponde a um valor sonoro, que é um valor sonoro menor do que a sílaba. Domina ou não as convenções ortográficas. Olha aqui, ó. O Rodrigo tem 7 anos. Ele já escreveu um texto. Tá vendo aqui, ó? Um pequeno texto, ele já conseguiu fazer. Tá? Que bom seria se as nossas crianças tivessem tudo nesse nível, né, do Rodrigo aqui. Mas aí, tá, mostrei para vocês os níveis fazendo uma revisão, porque eu já tinha falado sobre eles. Quais são as intervenções? Que tipo de atividades, de intervenções nós podemos aplicar como professor para cada nível? Isso aqui é muito importante. Para os níveis, né? Brincadeiras, jogos e materiais manipuláveis com estímulo à aquisição da linguagem. Ao brincar, a criança se mostra por inteiro, expressa suas emoções, mostra a forma como interage com os colegas, jogadores, evidencia seu desempenho físico, motor, seu estágio de desenvolvimento, seu nível linguístico e sua formação moral. Quais são as atividades que eu posso aplicar para uma criança na hipótese pré-silábica, que é aquela primeira lá? A importância do próprio nome. Saber escrever o próprio nome é um valioso conhecimento
que fornece à criança um repertório básico de letras que servirá de fonte de informações para produzir outras escritas. Aí aqui, ó, tem um quadro aqui, né, um cartaz com alguns nomes de algumas crianças. Vocês estão vendo aqui, né? Eduardo, Agnes, Maria Eduarda, Gabriele e Samuel. Então, trabalhando o nome, né? Aí vocês podem fazer na sala de aula como professor a gente deve fazer. Listagem do nome. Olha só, estimular os alunos para que cada um reconheça o seu próprio nome e o nome dos colegas. Percebam que além do nome, antes do nome tem o quê? Tem uma fotinha, não tem? Tem uma fotinha do aluno. Essa foto é importante ter, viu, gente? Porque nesse primeiro momento, ela ainda não descobriu as letras e tudo mais. Então, assim, a foto vai ajudar ela a fazer essa associação. Então, é preciso ter também essa foto, viu? Olha aqui, ó, outro cartaz. Tá vendo aqui? Com o nome deles e mais a fotinha, tá bom? Aí o aspecto sonoro das letras. Quando ocorre a identificação sonora, os alunos começam a compreender que a escrita contém partes sonoras da fala. As pseudoletras são substituídas pela aquisição de conceitos de grafemas e fonemas. Olha só, aqui, ó, ele está com a letra F, então provavelmente o nome dele deve iniciar com F. Por isso ele está com essa letrinha fazendo essa correspondência. Olha aqui, ó. A gente precisa muito trabalhar com esse tipo de atividade. Olha só o alfabeto, bastante colorido. Aí tá aqui, ó, as crianças com as primeiras letras, né, do nome delas, para eles poderem começar a fazer essa associação, né? Isso aqui tudo é um trabalho feito em sala de aula, pela professora. Tá vendo que não dá trabalho? Apenas um pedacinho de cartolina, ou mesmo um papel e um pincel, você já consegue fazer isso, né? Ou mesmo eles fazendo com a ajuda nossa como professor. Tá? As letras do alfabeto, tudinho aqui, ó. Trabalhou o alfabeto usando as próprias crianças, né? Distinção entre números, letras e outros símbolos. Pinte, olha só, pinte os números de azul e as letras de amarelo. Tá aqui, ó, um balde, uma caixa com várias letras de EVA e tudo mais, que é um modelo de atividade, né? Contagem das sílabas através de palmas ou tampinhas, a professora e alunos contam o número de pedacinhos que a palavra possui. É uma sugestão, olha só. Bem tranquilo para fazer, né? Não gasta praticamente nada. Boliche do alfabeto. Ao derrubar a garrafa, a criança deve pronunciar o som da letra e falar uma palavra que inicie com a mesma. São sugestões de atividade. Alfabeto móvel, olha aqui. Outra sugestão de atividade que a gente pode trabalhar em sala de aula com eles, tá bom? Histórias contadas pela professora. Lembra que eu falei para vocês da questão da contação de história, que o professor precisa contar essas histórias? Bingo de letras. Faz as cartelas. Você pode fazer em cartolina, em papel, imprimir. E aí você tem um bingo de letras. Pode levar a letrinha, né, para eles ir colocando, você vai ditando e eles vão colocando, como se fosse jogando um bingo normalmente, sabe? Vocês conseguem fazer isso. Olha só, com tampinha de garrafa, né? Eles podem estar colocando. Dentro dessa tampinha pode também ser colocada a letra, tá? Ou em cima da tampinha, tanto faz. Caixa surpresa. A professora guarda um objeto, brinquedo, material escolar, bichos de pelúcia. Os alunos tentarão adivinhar o que tem nas caixas através das dicas dadas pela professora. Neste momento, vários aspectos podem ser observados. Letra inicial, som, função do objeto. Esta atividade estimula, sobretudo, a linguagem oral. Sorteio das letras. O aluno sorteia uma letra e pronuncia o som, o nome da letra ou alguma palavra iniciada por ela. Pode ser feita a contagem das sílabas através de palmas. Então, assim, atividade com rótulos. Gente, quando eu estava na sala de aula, eu trabalhava demais com essa atividade com rótulos. Pedi para meus alunos levar rótulos, ó, rótulos de coisa conhecida de eles, ó, deles, sabão em pó, bombom, de biscoito e tudo mais, tal. E a gente colava, né? Igual tá sendo feito aqui, ó. Colava num painel e ali, ó, a gente ia trabalhar aqui, ó. Por exemplo, aqui tem um sabão em pó, surf.
Aí a gente ia trabalhar cada letrinha aqui, ó, dessa embalagem e tudo mais, tal. É um rico recurso para a gente poder trabalhar também, né? Jogo das iniciais. Escolher determinado tema, animais, brinquedo, doce, material escolar, personagens de desenhos, fotos de colega da turma. E para cada item, a criança fará a relação com a letra inicial. Tá vendo aqui, ó? Quebra-cabeça, a gente pode trabalhar também. Dicionário, que vai ser construído por eles, né? Com ilustração, com as palavrinhas. Aí aqui eu trouxe até uma imagem, né, do Chaves, onde fala assim, a formação da memória é mais efetiva quando a nova informação é associada de um conhecimento prévio, ou seja, a formação da nossa memória, da memória da criança, ela fica mais afetiva quando a gente traz algo concreto para ajudar. Por exemplo, se eu falo para o aluno, eu falo para o aluno bola, mas eu posso trazer uma bola. Ele vai conseguir associar ali muito mais rápido, vai conseguir compreender e aprender muito mais rápido. E na alfabetização a gente trabalha muito usando esses portadores, viu? Aí aqui, ó, desenho infantis, filmes, cantiga, animais, materiais escolares, entre outros, são itens que compõem o dia a dia dos nossos alunos. Nosso aluno tem contato com Bob Esponja, com Cinderela, com Ben 10, com tudo. Então, a gente precisa também trabalhar isso para trazer para o dia deles, né? Dia a dia deles, né? Varal musical. Aí, aqui, ó, identificação de letras e palavras em textos conhecidos, né? Por exemplo, a maioria dos nossos alunos hoje, quem é que não conhece? O sapo cururu. Sapo cururu, na beira do rio. Aí, aqui, ó, a gente pode trabalhar as palavras dentro da música, viu? A barata, da música lá da barata. Isso aqui só são alguns exemplos. Vocês podem usar outras músicas também, tá? Pirulito que bate-bate. Quem é que nunca, né? A canoa virou. Então, vocês podem... Tudo isso aí são atividades que a gente pode trabalhar no dia a dia, tá? O sapo não lava o pé, né? Todo mundo conhece. Nossos meninos até hoje, se você cantar com eles na sala, o sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Eles sabem de tudo isso aí, tá? São que não a borboletinha lá, né? Aí a gente pode, ó, o modelo de atividade aqui, ó. Cubra os pontinhos com a lã e cole papel colorido nos ciclos. É uma atividade que a gente pode trabalhar com os níveis pré-silábicos também, né? O cravo e a rosa, o boi da cara preta, aí vem a barata, né? A dona Baratinha lá que diz que tem 7 saias de filó, meu pintinho amarelinho. Aí vem isso tudo lá foi trabalhado na questão da hipótese pré-silábica. E na hipótese silábica, aí aqui ele já vai começar, né? Vejam que aqui já mudou o tipo de atividade, ele já vai começar a completar com as sílabas, por quê? Porque ele já tem um conhecimento, né, dessas sílabas e tudo mais e tal, viu? São modelos de atividade que eu vou deixar para vocês. Aí tem um jogo de memória, né? Figura e palavra, ele vai associar a figura com o nome daquela figura, é um jogo de memória. Já começa a caça-palavras, cruzadinha, aí atividades anteriores, só com grau maior, né? Meu dicionário, atividades com rótulos, a gente pode explorar de forma diferenciada. Então, assim, aí outra hipótese lá para o alfabético, ó, jogo da forca, palavra secreta. Aí aqui, ó, ele descobrir qual é a palavra. Texto fatiado, eu trabalhava muito com meus alunos essa questão do texto fatiado. Eu pegava um texto, né? Cortava ele, depois eu pedia que eles fossem montar o texto na ordem certa, para ver se eles conseguiam organizar aquele texto. É muito bom trabalhar com essa questão, tá? Interpretação de texto. Aí tem aqui outras sugestões de atividade. Construção de frase, completar texto, né? Aí aqui, ó, porta-livros. Olha aqui uma boa sugestão para a gente fazer um cantinho de leitura. Não tem gasto, basta fazer com TNT. TNT, usando a criatividade, você faz um cantinho de leitura na sua sala, né? Caixa encapada para armazenação de jogos, né? Todo professor de educação infantil tem um monte de caixa. Nunca tinha visto. Meu Deus do céu, o professor é gente que guarda coisa. Meu Deus do céu, a casa da gente é um verdadeiro... Aí tem dados que a gente faz, né? As caixinhas bonitinhas, né?
outro modelo de atividade aqui, ó, ditado recortado, né, gente, que eles vão recortar as palavras e colocar aqui. Mais um modelo, né, de ditado recortado. Então, são modelos de atividade. Olha só, usando aquela música lá da Barata. A Barata diz que tem. Aí ela fala lá, né, o que ela diz que tem. Então, vamos pedir que eles vão escrever, viu? Aí aqui, ó, para organizar, a canoa virou. Aí a gente pegou as palavras que fazem parte da música da canoa virou e colocou aqui para poder trabalhar com eles, tá? Aí, então, assim, ó, são modelos de atividade que vocês podem utilizar para vocês trabalhar em sala de aula, quando você estiver estagiando e tudo mais, tal, vocês podem guardar. São modelos que a gente usa, tá bom? E eu queria deixar, para finalizar esses slides aqui, eu queria deixar para vocês essa reflexão. O que está ocupando o meu coração? O que está ocupando o coração de vocês? Onde está o nosso tesouro, também está o nosso coração. E a nossa boca fala do que ele está cheio. Tá? É uma frase, assim, que na realidade é um versículo, né? Eu deixo para vocês, para que vocês possam refletir sobre aquilo que a gente precisa ouvir, aquilo que a gente precisa falar. Então, que vocês possam realmente refletir em tudo isso, né? Que eu acabei de falar para vocês com relação a tudo isso aí. Pessoal, os slides foram esses que eu queria passar para vocês. Compreenderam? Foi tranquilo? Professor, eu tenho dúvida, em algo assim, eu tenho uma dúvida. Quero fazer uma pergunta. Podem abrir, levantar a mãozinha, abrir o microfone. A Sebastiana levantou a mão, foi sem querer ou você quer fazer mesmo uma pergunta, Sebastiana? A Vanessa falou que foi tranquilo, o Jefferson, né, a Patrícia, todo mundo falou que está sendo tranquilo. Então, assim, penso eu que está sendo tranquilo, que vocês vão conseguir responder a atividade, a Zildete também, está ali com alguém seguiu o modelo da Vanessa, né? Que bom a Vanessa, agora a Zildete, a Tiane com a câmera aberta, né? Isso é bom, né? A Melina colocou que está tranquilo. Então, a Vanderlúcia levantou a mão ou foi sem querer? A Vanderlúcia quer falar mesmo? Não, só falar que a aula foi muito boa e ficou bem claro, o conteúdo foi ótimo. Conseguiram entender tudo direitinho, né? Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, a Luciana também, né? A Luciana tão bonita, minha xará, agora eu tô vendo o rostinho aí, né? Tudo mais, tá? Os rostinhos bonitos aí, tá? Pessoal, eu vou explicar a atividade para vocês agora, e aí nós vamos continuar na sala, vocês vão tentar olhar a atividade, eu vou estar disponibilizando esse material para vocês também no grupo. Eu queria que vocês se atentassem para a explicação da minha atividade. Outra coisa que eu queria pedir para vocês, assim, até... Gente, tenta mandar a atividade no e-mail. Eu já pedi isso para vocês, mais uma vez eu vou pedir para vocês. Não usa o WhatsApp para mandar atividade. Por quê? Porque essa atividade, ela termina... Eu confesso a vocês que, assim, eu tento fazer o possível para corrigir as atividades quando vem pelo WhatsApp. Gente, mas eu quero só que vocês... pensem comigo para vocês entenderem quando eu peço para vocês mandar, porque é muita informação no WhatsApp. No e-mail, não. Esse e-mail que eu disponibilizo para vocês, ele é só para isso. Vocês analisam. Lá no Atitude Curso, eu tenho... Só no Atitude Curso, eu devo participar, eu devo estar mais ou menos uns 15 grupos. Por aí vocês tiram, 15 grupos. Na escola que eu trabalho, eu devo estar mais ou menos uns 20 grupos. Do grupo da sala de aula dos alunos. Então, assim, é muita informação. Quando eu peço para vocês mandar por e-mail, não é porque a professora não quer receber pelo WhatsApp, não sei o que. Não, gente, não é isso. É porque, assim, fica seguro lá no e-mail, eu consigo visualizar, por exemplo, às vezes só um exemplo, eu vou usar aqui o exemplo da Luciana, que está ali com a câmera aberta. Às vezes a Luciana responde a atividade dela aqui e manda amanhã para mim, pelo WhatsApp. Amanhã, às vezes eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de olhar essa atividade dela, porque eu estou muito ocupada, aí passa amanhã, passa depois, e aí
vai chegando uma infinidade de mensagens, que vocês sabem que vai chegando essa infinidade de mensagens. Às vezes, essa mensagem dela termina se perdendo. E o WhatsApp, às vezes, ele tem aquela função, depois de tanto tempo, a não conseguir mais abrir, né? Aquela mensagem também. Tem mais essa função no WhatsApp. Então, é por isso que eu peço para vocês, por favor, manda pelo e-mail, tá? Se você tem dificuldade para fazer isso no e-mail, que não é muito diferente do WhatsApp, peça ajuda a alguém. Vocês estão praticamente terminando o curso de vocês. É imprescindível e necessário que um professor saiba, no mínimo, usar o e-mail. Porque vocês vão precisar disso para a vida de vocês. Então, como eu disse para vocês, aqui na faculdade, aqui no Atitude Curso, é a hora de vocês errar. Lá na escola não tem como mais errar. A hora de errar é aqui. Não deu certo? Olha, eu não consegui mandar. Tem alguém que possa me ajudar a fazer isso? Não é vergonha pedir ajuda para ninguém. Eu não tenho nenhum problema de pedir ajuda para ninguém com relação a vocês. Porque, assim, às vezes vocês vão lá e tirar foto. Só um exemplo, você tirar foto da sua atividade. Tirou a foto para mandar para mim. Da mesma forma que você tirou essa foto para enviar para mim, você consegue fazer isso para enviar para o e-mail. Hoje o celular de vocês, todo o celular de vocês é logado com o e-mail de vocês sabem disso. Então, assim, vai facilitar e muito essa questão aí, para mim e para vocês também, para não correr o risco de perder a atividade, tá? Então, assim, eu tento no máximo possível, que quando vem pelo WhatsApp, que essa atividade não se perca, mas pode acontecer de se perder, porque é muita informação, como eu sempre tenho dito para vocês. Ok? Deixa eu explicar a atividade. Oi, Vanderlúcia. Sem contar que no e-mail a gente fica com o registro, né, documentado. É bom para a gente mesmo, porque depois, cadê minha atividade? Você vai lá no e-mail, ó, enviei tal dia, tá tudo arrumadinho ali, né? Exatamente. É um documento que vocês têm que fica registrado, entendeu? Você tem registrado lá que você enviou. No WhatsApp pode acontecer outra situação. O WhatsApp, se você estragar o seu celular, muitas vezes você perde tudo e você não consegue recuperar. E no e-mail ela fica lá. O e-mail ele não vai se perder em momento algum, tá? Então, assim, é um registro que vocês têm salvo, que vocês vão ficar, tá? Porque, assim, nós professores também, nós somos falhos. Já aconteceu de o aluno mandar uma atividade para mim no e-mail e tudo mais, eu não sei como essa atividade se perdeu, e eu mandei mensagem, o aluno viu lá que estava sem nota, e ele mandou mensagem para mim, professor, eu enviei tal dia no seu e-mail. Fui lá no e-mail, ou então pedi, por favor, me reenvia de novo a atividade. O aluno me enviou na mesma hora. Então, são coisas que ficam salvo lá no seu e-mail. Não tem porquê não usar esse recurso, tá? Esse recurso da tecnologia. Então, vou explicar a atividade para vocês agora, tá bom? Atividade vai valer 10 na nota de vocês. Então, ó, seu 10 é seu. Sebastiana levantou a mão, quer falar ou sem querer novamente? Sim, professora, eu perdi a vez de falar aquela hora, né? É Sim. porque a gente está entrando na primeira aula, e aí eu vi o comentário que a professora disse que alguns estão terminando o curso. E eu queria saber se a professora vai mandar esse material para a gente no e-mail, ou esse material da aula, porque eu particularmente gosto de reler e reler novamente, ler. Eu sou muito de ler, e eu queria saber se a professora vai mandar no grupo esse material dessa aula, para a gente estar vendo novamente. Dá uma lida com mais paciência. Você está naquele grupo lá T4, é? Sim, sim. Tá, Sebastiana, é o mesmo caso da Camila. Quando terminar a aula aqui, eu vou perguntar para o pessoal da instituição se eu disponibilizo esse material lá também, porque tem algumas pessoas que estão lá e que estão aqui hoje na aula. Eu acredito que deve ter sido ele que colocou o link lá ele colocou lá o link lá na... Sim, ele colocou esse link para a gente entrar para assistir a primeira aula, mas eu observei que não é a primeira aula, né? Acho que já teve um outro encontro, né? Parece que de 16, que eu vi a professora falando aí. E a gente perdeu isso aí. Vamos fazer o seguinte, quando terminar a aula aqui,
eu vou disponibilizar esse material no grupo de vocês lá. O material que eu já disponibilizei da aula do dia 16 e mais o material de hoje, tá bom? No caso, a gente fica começando e as atividades desses alunos, Não. eles valem para nós também, não. Dessa aula, porque essa aula, ela encerra hoje, ela começou no dia 16 e vai encerrar hoje. Vocês vão poder fazer atividade e vão ter nota, porque vocês entraram agora. Agora, o que ficou para trás, vocês vão fazer em um outro momento, tá bom, Sebastião? Os outros módulos que estão para trás. Com outros professores, comigo também, vocês vão fazer em outro momento, porque o curso, ele é um ciclo, ele vai girar, tá bom? Então, assim, Sim. não se preocupe com o que ficou para trás, se preocupe só com essa aula de hoje e a gravação da aula passada, do dia 16, você pode solicitar para eles, que eles disponibilizam para você e você pode assistir, tá bom? Ok. Obrigada, professora. Então, tá bom. Então, vamos para a explicação da nossa atividade agora. Espera ainda, eu estou buscando aqui. Eu não poderia deixar de colocar, né? Aqui, ó. Gente, outra coisa, não esqueçam de colocar o nome de vocês. Eu ainda estou recebendo atividades sem nome. Eu não tenho como adivinhar de quem é a atividade se vocês não colocam o nome de vocês. Infelizmente, eu não tenho como. Aí aqui vocês vão colocar o nome de vocês, a data. Aqui, ó, meu nome. Aí o que eu coloquei aqui, ó? Data de entrega na atividade, e-mail, professora.luciana.atitude@gmail.com. Impreterivelmente até o dia. Que dia foi que eu coloquei para entregar a atividade? Dia 16. Hoje são 13. Vocês têm até o dia 16 para me entregar essa atividade. Professora, eu não consegui mandar até o dia 16 e tudo mais e tal. Se tiver lá no e-mail, eu vou corrigir, porém eu vou atribuir uma nota diferente, tá? Dos que mandarem até o dia 16. Vai ter nota diferente, tá bom? Aí aqui, ó, a primeira atividade. Observe os quadros abaixo e classifique as fases da escrita e justifique. Aqui, ó, lembra das fases? Nós falamos tão bem, né, dessas fases aqui, da escrita aqui, ó. Aqui você vai colocar a fase. Se é a fase silábica alfabética, se é pré-silábica, você vai colocar aqui e vai dizer o porquê. Você vai dizer o porquê. O espaço você tem suficiente para dizer aqui. Tanto nos slides que eu passei na aula passada, como da agora. Não, essa atividade é dessa aula aqui, não é da aula passada, não. Na aula passada eu não passei atividade, tá? Então, aqui, ó, vocês vão descrever aqui outro quadro. Você vai colocar o nome da fase olhando para cá. O nome da fase vai dizer por quê. E a outra aqui, ó, vai dizer a fase e vai dizer o porquê que o aluno está nessa fase aqui. Aí a 2, aqui, tranquilo, com relação a 1, você vai escrever o nome da fase, vai dizer qual é a fase que esse desenho aqui está se referindo, e vai dizer por que está nessa fase aqui, tá bom? Aí aqui, ó, a número 2, relacione os pensadores com sua linha de pensamento defendida. Eu tenho o Levi Vygotsky, eu tenho o Paulo Freire, eu tenho o Jean Piaget, eu tenho a Maria Montessori, eu tenho o Augusto Conte, eu tenho a Emília Ferreira. Aí aqui, ó, foi de 1 a 6. Aí você vai relacionar os números aqui. Gente, não é só para marcar uma, não, e nem colocar um X aqui, não. Se você colocar só um X aqui, eu não vou considerar. Tá errado, porque, por exemplo, olha só, atividade e liberdade são a base da sua teoria. Será que é a Emília Ferreira que defendia isso? Se for ela, vocês vão colocar o 6 aqui, ó. Vai relacionar os números de acordo com aqui dentro dos parênteses, tá bom? Gente, outra coisa, só queria frisar bem aqui, ó. Por exemplo, nessa atividade aqui, eu pedi para vocês dizer qual é a fase, você vai justificar. Se você colocar aqui que é só a fase pré-silábica. Se você colocou assim, pré-silábica,
eu vou te dar a nota de acordo com a fase que você colocou, pré-silábica, porque você não justificou, eu estou pedindo para você justificar porque que esse desenho está dizendo essa fase aí. Então, se você ficar com uma nota baixa, não reclame, porque eu estou discriminando o que eu quero que vocês façam. Aqui, ó, a 3. Pode ser com as palavras de vocês e pode pegar também lá do texto, tá, Luciana? Não tem problema, não. A 3. Dê sua opinião sobre a alfabetização acontecer em 2 anos, como propõe a BNCC. É a sua opinião. O que você acha? Você acha correto? Você acha que é viável essa alfabetização acontecer nesses 2 anos, como a BNCC propõe? É uma opinião sua. Claro que você pode buscar lá no material, mas é a sua opinião, tá bom? Aqui, ó, a 4. Os métodos podem ser divididos em sintéticos e analíticos. Descreva abaixo os métodos. Quais são os métodos sintéticos e analíticos? Você vai dizer quais são os métodos sintéticos e quais são os métodos analíticos, tá bom? Então, assim... Professora, Oi. tira uma dúvida. Essas perguntas estão na apostila de hoje e na apostila da aula passada? A apostila da aula passada e a apostila de hoje é a mesma. É a mesma? É. Não, então tranquilo. Tá? É a mesma apostila. A 5. A alfabetização e letramento são processos que estão em construção a todo momento na aquisição da leitura e escrita. Sendo assim, diferencia alfabetização e letramento. Eu quero que você coloque qual é a diferença de alfabetização e letramento. Pergunta incompleta, resposta incompleta, nota incompleta. Assinale a 6. Assinale a alternativa incorreta em relação à alfabetização. A alfabetização se ocupa da aquisição da escrita pelo indivíduo ou grupos de indivíduos. A alfabetização deve se desenvolver em um contexto de letramento como início da aprendizagem da escrita. A alfabetização é um exercício do aprendizado automático e repetitivo baseado em descontextualização. A letra D. A alfabetização é a ação de fazer com que a pessoa se aproprie de habilidades que levam à leitura e à escrita. Essa é para marcar a resposta incorreta, ou seja, para marcar a resposta errada, viu? Aí aqui, ó, a 7 e última. Em uma turma do primeiro ano do ensino fundamental, a professora Mariana pediu para as crianças fazerem uma lista com as frutas que elas mais gostavam e outra lista com as frutas que menos gostavam. Observe as 2 listas de uma criança. Aí, frutas que mais gosta. Aí ela colocou aqui, ó, laranja, ela colocou as letras. Morango, abacaxi e melancia. Frutas que menos gosta. Goiaba, abacate, melão, banana. De acordo com os estudos e as explicações, com os estudos, com as explicações da aula e pesquisa no seu material, marque a opção correta com relação ao nível de escrita dessa criança. Você só vai marcar aqui, ó, qual é o nível que ela está. Só é uma resposta correta que você vai marcar, tá bom? Então, assim, essa é a nossa atividade que eu estou deixando para vocês, que vocês terão até o dia 16 para enviar no e-mail, tá bom? Foi tranquila a explicação da atividade? Vocês conseguiram compreender? Tem alguma dúvida? Pode perguntar. Tranquilo, professora. Tá tranquilo a atividade? Todo mundo aí? Professora, eu fiquei meio com dúvida nessa 7 aí. A 7? A 7 é assim, Maria. Lá, eu dei algumas... A professora fez uma pesquisa com os alunos. Pediu para que eles colocassem numa lista as frutas que ele mais gostava e as frutas que ele menos gostava. Era para ele escrever lá naquela lista. Aí um aluno lá escreveu, como você viu lá, né? A escrita lá, as frutas que ele mais gostava e as frutas que eles menos gostavam. Aí a pergunta é, eu só quero que você marque qual é o nível de escrita que aquela criança está.
se ela está no nível silábico alfabético, se ela está no nível pré-silábico, em qual nível que ela está, você só vai marcar a resposta lá, de qual nível. Você vai olhar o seu material, vai compreender, ó, eu acho que está nesse nível aqui e vai marcar. Tá certo? Tá, vou dar uma lida na apostila novamente. É porque essa apostila é meio confusa, ela é bem trabalhada. Mas vocês podem recorrer também aos slides. Os slides também clareia muito essa questão aí, porque os slides, ele vem muito da questão de colocar isso aí, de clarear para vocês essa questão aí, entendeu? Por isso que vocês podem recorrer também aos slides